Bem, pessoal, então eu vou aqui nesse vídeo mostrar para vocês um método de dimensionamento, né, hidrológico de capacidade dos reservatórios, né, ou seja, ver qual o volume mínimo que um reservatório tem que apresentar para suprir uma determinada necessidade, né? Então, vamos supor que você tem uma determinada demanda que você quer atender, seja de uma cidade, seja de um município assim na zona rural, seja de um distrito industrial, ou seja, né, um determinado município que abrange esses três tipos de demanda, né? O consumo urbano, o consumo industrial e uma parte lá do município que abrange a zona rural. Então, você quer ter um determinado rio e quer construir o seu açude, né, o seu reservatório, em uma determinada seção desse rio. Então, o que é que você faz? Você pega aqui e vê ao longo do ano, né? Vê aqui ao longo do ano como é que se dá a variação, né? A variação da vazão naquela seção onde você quer construir o seu reservatório, tá? Então, ao longo dos meses, você vai vendo aqui, conforme vai variando a vazão, né? Ou seja, o fluxo de água, a oferta de água natural ao longo dos meses na seção daquele rio, tá? E o que é que você quer fazer? Então, já que você tem essa variabilidade natural, você constrói um açude para quê? Para que ele reserve água, que ele acumule e forme aquele lago, para que ele forneça água o quê? A uma taxa constante, a uma vazão constante em uma quantidade considerável, né? Uma quantidade que vai suprir as necessidades, né, daqueles diversos tipos de demanda. Então, você define a chamada vazão QR, né, ou vazão requerida, ou vazão de demanda, tanto faz, que é aquele valor de vazão constante, né? Aquele valor de vazão constante que você quer ter, né, ao longo do ano para suprir as suas diversas necessidades. Então, o que você faz? Você vai comparar a oferta natural anual, né, de água com aquilo que aquela taxa que você quer ao longo do ano, aquela taxa constante que você quer ao longo do ano. Então, o que você vai observar? No caso aqui do nosso exemplo, você observa aqui, ó, que no primeiro trimestre do ano, a oferta de água, ou seja, a vazão natural de água é bem maior do que eu preciso. Então, aqui eu trabalho com folga. No final do ano, no último trimestre do ano, você observa também, né, que a vazão natural ela é maior do que a vazão que você precisa. Então, você está trabalhando aqui com folga. Então, qual é o período aqui de maior dificuldade? O período aqui de maior dificuldade é esse aqui, ó, quando a sua vazão requerida, a vazão que você quer atender a sua necessidade, ela se torna maior do que a vazão que o rio lhe oferece naquele trecho. Então, esse aqui, ó, esse aqui que é o ponto crítico. Esse aqui que é o período crítico, ou seja, quando a vazão natural é maior do que a sua demanda. Ok? Então, aqui você não tem problema, a oferta é maior e aqui também. O problema vai ter justamente quando a sua oferta natural, a vazão natural, for menor do que a quantidade demandada. Certo? Então, você vai dimensionar o seu reservatório para esse período aqui. Porque aqui já tem água em abundância e aqui também. Esse período aqui é o período crítico. E como é que você determina o volume, a capacidade mínima do seu reservatório? Capacidade mínima, ou capacidade requerida, é igual ao volume necessário menos o volume afluente. Que é o volume necessário? É aquele volume que você necessita, que é a sua demanda de água, que é a sua demanda constante de água, e o volume afluente é aquele valor que é oferecido pela natureza, né? É a vazão natural. Então, se esse daqui é o período crítico, né, esse quadradinho aqui, quem vai ser o seu volume necessário? O seu volume necessário vai ser justamente essa sua vazão aqui, ó, essa sua vazão constante, vezes esse tempo todinho aqui. Certo? Na área desse quadrado aqui, desse retângulo, melhor dizendo. Essa área retangular aqui vai ser o seu volume necessário, o volume que você vai demandar ao longo do ano. E o volume afluente vai ser essa área abaixo da vazão natural. Ou seja, você tem a oferta natural de água, né, ao longo desse período, então a área, né, abaixo dessa curva aqui é que vai ser o seu volume afluente. Ok? Então você vai dimensionar a capacidade mínima do seu reservatório em função de quê? Em função desse período aqui. E a diferença entre o necessário e o afluente é justamente essa parte aqui que está tracejada, né, achurada em vermelho. Né, que é justamente a capacidade do seu reservatório que ele vai ter que suprir, né, ele vai ter que suprir essa deficiência natural aqui. Ok?
E como é que você define a sua vazão requerida? Bom, a sua vazão requerida, ela é definida segundo a chamada lei de regularização. O que é a lei de regularização? É tão somente uma proporção entre essa vazão requerida dividido pela média das vazões anuais. Aí você tem o seu valor de Y, né? Y é igual a QR sobre Q barra. Q barra é a média dessas vazões aqui, certo? Então, você define um valor para Y. Então, vamos supor, eu quero que meu Y seja 0,5. Então, a sua vazão requerida vai ser metade da vazão média anual naquele trecho. Eu quero que a minha lei de regularização seja 1,2. Ou seja, aplicando essa fórmula aqui, você vai ver que a sua vazão demandada vai ser o quê? Vai ser 20% maior do que a média dessa vazão natural aqui, para ela atender a minha demanda. Ok? Então, a lei de regularização é um número que você define conforme a sua necessidade e, em função da média da vazão natural e da sua necessidade, você vai ter o quê? Você vai ter a sua vazão requerida, a sua vazão de demanda. Ok? Então, vamos a um exemplo numérico aqui. Então, vamos supor que você tem aqui os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Né? Aqui a vazão natural, em cada um desses meses, né? Aqui numa seção pluviométrica hipotética. Aqui você tem a sua vazão natural. E aqui a média dessas vazões. Certo? Então, você define a sua lei de regularização, Y. Ou seja, eu quero que meu Y seja igual a 0,8. Ou seja, a quantidade de água que vai suprir a minha necessidade vai ser 80% da vazão natural. Então, 80% da média da vazão natural. Então, a média da vazão natural deu 7,45. 80% dela vai dar quanto? Vai dar 5,96. Então, 5,96 vai ser o valor da minha vazão requerida, tá? Da minha vazão demandada. Colocando aqui num gráfico, nós temos o seguinte, ó. Aqui, esses valores são justamente as vazões naturais, ó, as vazões naturais mensais, tá? E esse valorzinho aqui é o valor justamente de quem? Da sua vazão requerida, tá? Aqui são as vazões naturais e aqui é a sua vazão requerida. A gente aproveita e coloca num gráfico, porque o gráfico tem aquele apelo visual, né? E fica mais nítido assim a comparação de valores, certo? Então, qual é o seu período crítico? É justamente onde a vazão de demanda vai ser maior do que a vazão natural, certo? Então, vai ser graficamente esse período aqui. Mas assim, em formato de tabelas, como é que a gente faz para avaliar? Nós fazemos o seguinte, ó. Nós consideramos um período de cheia aquele em que a vazão natural é maior do que a demanda, vazão natural é maior do que a demanda, e o período crítico é aquele em que a vazão natural é menor do que a demanda, daí a necessidade do reservatório. Então, nós vamos comparar, né, cada vazão dessa aqui, cada vazão natural dessa, com a nossa vazão demandada, não requerida. Cada valorzinho desse aqui com essa vazão. Cada valorzinho desse aqui com essa vazão. E assim sucessivamente, tá? Então, aí nós vamos aplicar aqui. Então, se o valor da minha vazão natural for menor do que a minha vazão requerida, então vai ser o meu período crítico. Se não, né, se a minha vazão natural for menor do que a minha vazão requerida, eu estou no período crítico, né? Estou nesse período aqui. Agora, se ela for o contrário, se ela for maior ou igual, eu estou no chamado período de cheia. Então, avaliando todos esses valores de vazão aqui, com o valor requerido, eu tenho aqui que o meu período crítico, tá? Eu tenho aqui que o meu período crítico, né? Eu tenho aqui de janeiro a junho, eu tenho uma época de cheia. De julho a agosto, aqui no nosso exemplo, eu tenho um período crítico, e de outubro a dezembro eu tenho um período de cheia. Então, o meu período crítico vai ser de julho, agosto e setembro. Porque de julho, né? Julho, agosto e setembro, né? Os valores das minhas vazões são inferiores à minha demanda. Então, meu reservatório vai ser dimensionado segundo esse período crítico aqui. Ok?
E para que eu... Bom, então veja bem. Eu tenho aqui os meses, né? Cada mês tem a sua quantidade de dias e eu tenho a vazão natural em cada mês. Só que é o seguinte, essa vazão natural aqui, a unidade dela tem metro cúbico por segundo, enquanto os meses são dados em dias. Para que eu transforme em volume, eu tenho que deixar todo mundo na unidade compatível. Então eu tenho que transformar dias em segundos. Tá? Para poder multiplicar com a duração de cada mês, é o tempo, para multiplicar pelo valor da vazão e ter a unidade em metro cúbico. Então nós temos aqui, ó, a duração em dias para cada mês do ano, né? Para cada um dos meses do ano, e aqui a sua respectiva duração em segundos, certo? A quantidade de segundos em cada mês do ano, tá? Vamos colocar aqui segundos, certo? Então, pessoal, nós temos aqui o seguinte. Então, nós vamos aproveitar aqui e vamos fazer... E vamos agora calcular o valor... E vamos calcular agora aqui o valor do nosso volume, da nossa capacidade mínima. Ok? Então, quem vai ser a capacidade mínima aqui? A capacidade mínima vai ser tirada justamente do período crítico, ou seja, do período de julho a setembro. No período de julho a setembro, aqui eu vou calcular o volume necessário menos o volume afluente. Quem é o volume necessário? É essa vazão aqui, é a minha vazão requerida, vezes a duração de todo o período crítico. Então, vamos aqui, ó. No mês de julho. No mês de julho, vai ser quem? Dado por essa formulazinha aqui. Vai ser a duração em segundos no mês de julho, vezes o valor da minha vazão requerida. Tá? No mês de agosto, vai ser quem? Vai ser a duração em segundos no mês de agosto, vezes a minha vazão requerida. Certo? E assim sucessivamente. Para o mês de setembro também, a sua duração em segundos vezes a variação requerida, que é uma constante. Isso sempre considerando a lei de regularização de 0,8. Tá? Então, tendo para cada um desses meses, o que eu faço? Eu faço o somatório desses volumes aqui e eu tenho o meu volume necessário total. Tá? Que é o volume necessário para todo esse período crítico aqui. Certo? E quem é o meu volume afluente? Ora, como eu tenho a vazão dada mensalmente, então o meu volume afluente, ou seja, a minha quantidade de água em metros cúbicos vai ser quem? Vai ser dada por, no caso do mês de julho, pela duração do mês de julho, vezes quem? Vezes o valor da vazão natural que ocorre no mês de julho. Certo? A mesma coisa para o mês de agosto, a sua duração em segundos vezes a sua vazão, e para o mês de setembro também, a sua duração vezes o valor da sua vazão. Todo esse somatório aqui, eu tenho quem? Eu tenho o meu volume, afluente. Então, aplicando aquela formulazinha lá de cima, você tem que a sua capacidade requerida, a capacidade mínima do seu reservatório é dada por quem? Pelo volume necessário menos o volume afluente, que no nosso caso aqui deu 9.038.707,20 metros cúbicos. Ok? Então, essa é a capacidade mínima do seu reservatório. Mas, é claro que isso aqui é só uma referência. Você nunca trabalha com o mínimo, né? Porque o mínimo é só para ele cobrir essa diferença aqui, né? O mínimo é só para cobrir essa diferença. Ele é só aquele valor contado. Então, para que você não passe a terça, isso aqui é só um valor de referência. Então, para que você não passe a terça, que pode ocorrer que de um ano para outro, você tenha esse período crítico, ele alargue, ele aumente, porque você pode ter ocorrência de uma seca na região, então você não pode se confiar. Então, você tem que fazer um reservatório com a capacidade maior do que a mínima. Então, vamos supor aqui. Vamos supor que essa capacidade mínima, você queira construir um reservatório por segurança, que tem um volume 10% maior. Então, você vem aqui e multiplica esse volume aqui, vezes, você faz a soma desse volume aqui, mais os seus 10%.
que aqui no caso deu 9.942.000 metros cúbicos, ok? Supondo que você queira aumentar a sua segurança, não, agora eu quero um reservatório de 20% mais capacidade. Então vai ser esse valorzinho aqui, mais 20% dele. No caso aqui deu 10.846.000. E assim sucessivamente. 30 milhões, você vai somar essa capacidade aqui, mais 30 milhões dele, que no caso aqui deu 11.750.000 metros cúbicos. Ok? No caso do reservatório, quando o número vai dando muito grande em metros cúbicos, a gente coloca uma unidade compatível. Que unidade compatível é essa? É o hectômetro cúbico. Né? Você coloca geralmente, né? Vamos fazer aqui, você coloca geralmente em hectômetro cúbico. Né? Você coloca em hectômetros cúbicos. E quem é o hectômetro cúbico? Vamos fazer aqui. Tá? Quem é o hectômetro cúbico? Né? Como fica um número muito grande, deixa eu só ver aqui a tom de azul que usei. E quem é o hectômetro cúbico? O hectômetro cúbico é justamente em metros cúbicos, você vai dividir por 1 milhão. Tá? Você vai dividir por 1 milhão. Tá? Você divide por 1 milhão, né, que fica, né, mais apresentável. Né? Fica uma unidade mais apresentável quando você vê capacidade de reservatório, geralmente dá em hectômetro cúbico. Né? Então dá 9, aqui também você poderia deixar em hectômetro cúbico. Aqui deu 9,94, copiando a fórmula para cá, deu 10,85, 11,75. Tá certo? Então aqui daria aproximadamente 9, né, vamos fazer aqui. Opa, foi demais. Então você teria aqui em hectômetro cúbico, tá? Você teria esse valorzinho aqui, obviamente, mas não esse valor aqui, dividido por 1 milhão. Você teria aproximadamente 9,04 hectômetros cúbicos. Ok? Então, aqui é para a sua questão de cálculo, aqui é só para a questão de cálculo, e na hora que você for apresentar em termos de projeto, né? Você for apresentar em termos de projeto, né, a unidade mais usual, dado o volume gigantesco que você tem no reservatório, o volume é dado em hectômetro cúbico. Ok? Então aqui é só para você fazer o seu planejamento. Certo? E como é que você faria aqui? Bom, o que você pode fazer também, nesse caso, é ir alterando essa lei de regularização. Por exemplo, se na minha lei de regularização eu dissesse que não, só 70% da média para mim basta. Se 70% para mim basta, então, ó, nesse caso aqui vai lá para baixo. No período crítico ele fica muito reduzido. Então, se eu preciso de uma vazão menor, então meu período crítico fica cada vez mais reduzido. E eu preciso o quê? No final das contas, de um reservatório cada vez menor. Agora não, eu preciso de uma grande quantidade de água, 95% da média. Então já aumentou aqui o meu período crítico, porque em função da minha demanda. Ok? Vamos voltar aqui lá para os 80. E pronto, pessoal. Aí você vai fazendo essa variação aqui, porque você vai compondo diversos cenários. Você vai vendo que dá para você fazer vai depender da sua demanda. Em função das diversas demandas que você tem, você vai fazendo diversos cenários, né? 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, vai fazendo diversas capacidades de reservatório e escolhe aquela melhor. E não obrigatoriamente essa lei de regularização tem que ser para o período atual. Vamos supor que você tem aí uma perspectiva de crescimento para os próximos 20 ou 30 anos lá no seu município e você quer já preparar essa água para você quer preparar esse açude já para atender essa demanda futura. Pode não precisar agora, tudo bem, mas pode precisar daqui a 20, 30 anos. Daqui a 20, 30 anos, o açude já está construído, né? E dado assim, o volume gigantesco do açude, ele não é coisa que você construa com tanta frequência, né? Nem vai estar construindo um açude todo ano. Você constrói um açude para que ele dure muitos e muitos anos. Então, dada a própria dificuldade e o gigantismo da obra, você já faz
para a sua demanda atual, mais uma demanda futura. Tá certo? É para você cobrir qualquer eventualidade que possa acontecer. Certo? Sim, um detalhe. Aqui nós usamos apenas de um ano, tá? Mas o ideal é que você tenha uma série histórica de vários anos, ou seja, vários e vários anos da vazão, porque muda de um ano para o outro. Você pode ter um ano mais chuvoso, um ano menos chuvoso, tá? Você vai fazer, escolhe um valor de lei de regularização, faz todo esse processo aqui com um determinado ano da série histórica. Depois faz para outro ano, faz para outro ano, faz para outro ano. E no final das contas, qual é o que você vai escolher? Você vai escolher, talvez não precise nem fazer esse processo todo, mas você vai escolher aquele ano para o qual você tem o quê? Você tem o maior período crítico. Ou seja, o maior número de meses em que a vazão natural é menor do que a vazão requerida. Ok? Quando você, geralmente, você tem uma série histórica de vazões, você faz dimensão do reservatório para aquele ano onde você tem o quê? O maior período crítico. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido útil para vocês aqui essa rápida explanação a respeito desse método, né, de dimensionamento da capacidade dos reservatórios. E espero que tenha sido útil para vocês aí nos estudos de vocês, nos trabalhos de vocês. Ok? Então, muito obrigado, pessoal, e até mais. Fiquem sempre com Deus, sua Mãe Santíssima. Amém.